Oi, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me sinalizar aqui no chat como é que está o áudio e o vídeo para vocês, por favor? Opa, legal. Parece que tá funcionando bem, né, Carol? Para mim também tudo ótimo, Carol. Tá. Show de bola. Esperar mais uns 2 minutinhos até todo mundo conseguir acessar a sala e a gente já pode iniciar, tá? Maravilha. Combinado, Carol. Bom, pessoal, acho que a gente já pode iniciar aí, já deu 3h30, 3h32. Acho que a gente pode começar, tá? Primeiramente, sejam bem-vindos, tá? Esse webinar aqui de tema tudo sobre cloud e SaaS. Eu me chamo Carolina Espina, faço parte aqui do time de marketing da Starsoft e você é a mediadora desse webinar de hoje. Antes aí, eu gostaria de passar alguns recadinhos rápidos para vocês, tá? Essa verificação do áudio, os microfones estão no mudo, tá? Estão fechados. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode direcionar aqui no chat ou no e-mail que a gente vai disponibilizar no final da apresentação, tá? Esse conteúdo vai ser gravado e vai ser disponibilizado e enviado para vocês posteriormente por e-mail. E aí, por conta da pandemia, a gente está gravando esse webinar em home office, então se der algum problema aí de conexão, eu peço a compreensão de vocês até a gente conseguir restaurar a conexão, tá? Esse webinar está aí com uma programação de 30 a 40 minutos de conteúdo e a gente reservou de 15 a 20 minutos no final para tirar dúvidas e demais questionamentos, tá? No final da apresentação, a gente vai ter um sorteio, tá? Os participantes aqui vão concorrer a um smartwatch da Huawei. Então, fiquem conosco aí até o final, tá? Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação, né, gente? Vocês conseguem me sinalizar que tudo ok? Beleza. Nesse webinar, a gente vai pontuar os principais focos de dúvida quando o assunto é cloud, tá? Tem aí alguns temas como tipos de cloud, modelos de cloud, a gente vai falar um pouco de migração, alguns cuidados e alguns cases, tá? Deixa eu avançar aqui um pouco. Aqui são os temas abordados, tá? Nesse conteúdo, essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês no final também. E aí, nesse webinar, a gente está contando com 3 especialistas aí do mercado de TI e cloud. Vou apresentar aí para vocês rapidamente o primeiro palestrante. Nosso primeiro especialista é o CEO e fundador e CEO da Digit, tá? Uma das empresas parceiras de cloud da Starsoft, é o Eduardo Sanches. O Edu reúne aí mais de 23 anos de experiência no mercado de TI, já atuou aí em auditorias, consultorias e segurança em TI. É um dos principais provedores aqui da Starsoft, tá? Nosso segundo convidado especial do dia é o Matheus Vessi, ele é formado em TI, faz parte da equipe da Huawei Brasil.
possui aí as principais certificações mundiais de cloud e hoje ajuda parceiros e clientes a desenvolver soluções utilizando aí a nuvem. E o nosso terceiro convidado especial de hoje é o Douglas Cristóvão, que também faz parte da Huawei, tá? O Douglas aí já tem mais de 10 anos de experiência, já atua no desenvolvimento de soluções on-premises e hoje atua na Huawei no desenvolvimento de estratégias de migração de soluções para a nuvem, tá? Esse aqui é um mini currículo. E aí, sem mais delongas, pessoal, vou passar a palavra para o primeiro especialista do dia, que é o Douglas. Bora lá. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas Cristóvão. Carol, obrigado pela introdução. Eu sou arquiteto hoje aqui dentro da Huawei, tá? Trabalho especificamente com soluções de cloud computing. E hoje eu quero levar vocês aí numa viagem no túnel do tempo, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa história, sobre a evolução da infraestrutura, né? Para entender de onde nós estávamos para onde nós estamos chegando, né? Com essa evolução e com esse boom da cloud computing, né? Acho que muitos de vocês vão começar a entregar a idade aqui, quando a gente começar a falar de algumas coisinhas, algumas arquiteturas que nós tínhamos aí no passado, né? E a primeira delas era quando a gente tinha aquela primeira solução tradicional de cliente-servidor, né? Muitos de vocês devem lembrar que a gente conseguia, quando a gente precisava instalar uma aplicação, subir um banco de dados, a gente tinha uma única máquina, aquela máquina que comportava tudo, né? Eu lembro muito do meu passado, na minha época de estudo, do Senac e tudo mais, onde eu tinha aquele Champ Server, onde você fazia um bundle de todas as soluções para você criar uma aplicação web, para você criar um banco de dados, não importa o que fosse, você colocava tudo dentro de um único equipamento, né? Para poder entregar aquilo para sua empresa, para sua infraestrutura. A gente tinha muito desafio, né, quanto a isso, porque a gente tinha hardwares, às vezes, muito potentes, né, porque a gente comprava aquela infraestrutura dimensionando ela para daqui uns 3 anos, né, que era o tempo de garantia do produto, mas a gente nem sempre usava todo o potencial que a gente tinha nele, né? Então, ficava muito hardware ocioso, e isso era um grande problema para as infraestruturas que a gente tinha nas grandes empresas, né? Com o passar do tempo, a gente começou a tentar otimizar mais esse recurso, né? Então, a gente começou a focar na virtualização, né? Então, vieram os grandes players como VMware, com soluções também de virtualização, o famoso Hyper-V, entre outros, né? Que a gente conseguiu trazer mais otimização nos recursos de infraestrutura, né? Então, a gente conseguia instalar mais de um sistema operacional dentro de um único hardware, né? Isso fez com que a gente começasse a chegar a atingir 70%, 80% de consumo do hardware, e aí sim fazendo jus a todo o investimento de infraestrutura que a gente tinha, né? Isso tudo, né, pensando ali numa história de compartilhada, criou grandes possibilidades para a gente ter aplicações em alta disponibilidade. Então, se um hardware viesse a falhar, a gente tinha a redundância de conseguir migrar essa máquina virtual para um outro servidor, né? Isso foi muito bom, a gente começou a trazer muitas automações com a nossa infraestrutura tradicional, mas a gente ainda tinha alguns problemas que a gente precisava tratar. E se eu falar que isso não é o cenário de muitos hoje, é mentira, né? Muita gente hoje trabalha nesse cenário de virtualização e baseado nessa infraestrutura. Mas vocês sabem que para você manter uma infraestrutura desse tipo, você precisa ter profissionais de armazenamento, profissionais de network, profissionais de segurança. Tem muitos silos na infraestrutura que você precisa ter uma pessoa dedicada para trabalhar com tudo. E a gente procurar profissionais que entendam de mais de um tipo de segmento, né, é muito difícil. E nesses últimos anos, vamos dizer assim, os últimos 5, 6 anos, a gente viu muita mudança, né, nesse mercado de infraestrutura sendo direcionado para soluções definidas por software. Então, a gente começou a trazer, principalmente chamando isso pela hiperconvergência, né? Que a gente não tinha mais aquela storage compartilhada, que muitas vezes era um ponto de falha, né? Você tinha, às vezes, uma storage replicando para uma outra, para você ter uma redundância de storage, mas ainda assim, o armazenamento era um ponto de falha, né? Com a chegada da hiperconvergência, que ela veio muito também atrelada com o nosso mundo de containers, né? A gente conseguiu compartilhar o único recurso dentro de um servidor que não era compartilhado antes, que era o armazenamento, né?
Então, a hiperconvergência fez com que a gente fizesse literalmente todo o nosso hardware ser definido por software, né? Isso veio muita automação, então veio grandes soluções como Nutanix, VMware com vSAN, entre outros grandes players, né? Inclusive as soluções mesmo de hiperconvergência que a Huawei também trouxe para o mercado. E o que é legal é que isso começou a ter um gerenciamento em um painel único para você conseguir provisionar máquinas virtuais e algumas aplicações, né? E isso a gente começou a automatizar toda a nossa infraestrutura, não só a parte de infra, mas também a parte de rede, entre outras coisas, tá? E o que a gente vê com esse passar de tempo, com essa evolução da nossa infraestrutura, foi 2 principais grandes pontos, né? O melhor aproveitamento dos recursos de infraestrutura que a gente tem e a automação na gestão dos nossos recursos, né? E quando a gente começa a falar um pouquinho sobre automação, a gente vai começar a trazer um pé mais voltado para cloud, né? Então, hoje a gente traz automação quando a gente fala de cloud. Então, se você quiser provisionar uma máquina virtual hoje, você não precisa ter todo aquele ciclo de compra de infraestrutura, você ter aprovação financeira para depois comprar um hardware, que processo de importação leva aqueles 45 dias para chegar no local, você instala o sistema operacional, instala a aplicação, instala tudo, né? Então, você sabe que o ciclo para você trazer isso é muito grande e muito demorado. Então, a gente traz isso com o cloud hoje de uma maneira muito mais simples. Se você quiser subir uma máquina virtual, você tendo uma conta hoje na Huawei Cloud, por exemplo, você vai fazer o provisionamento da sua aplicação, da sua solução em minutos, né? Com alguns cliques, você tem a sua máquina virtual pronta para você começar a fazer o deploy da sua aplicação. Com isso, você consegue ter um melhor aproveitamento, literalmente, dos seus recursos, porque você não precisa... eu brincava quando eu trabalhava antigamente com infraestrutura, você precisa adivinhar, né? Porque você vai comprar um hardware para os seus próximos 3 a 5 anos. Então, você tem que adivinhar muito o que você vai ter de workload no seu ambiente, o que você pretende fazer nos próximos 3 a 5 anos, para que você faça o investimento correto. Nem superdimensione, né? O teu ambiente, nem dimensione muito para baixo, tá? Então, com a cloud hoje, você consegue ter uma assertividade muito grande, porque você vai utilizar e pagar por simplesmente aquilo que você utilizar, né? E isso traz muitas coisas legais, principalmente voltadas para a inovação, né? Quando eu falo de inovação, não vou falar de você mudar toda a infraestrutura de um dia para a noite, colocar Big Data, colocar inteligência artificial. Não é você fazer isso de um dia para o outro. Mas o porquê que a cloud traz essa grande possibilidade de inovação, né? O que você precisaria ter na sua infraestrutura tradicional para você ter uma solução de inteligência artificial, por exemplo? Você tem que comprar um hardware muito potente, com GPUs mega parrudas, para que você conseguisse entregar aquele tipo de solução para fazer aqueles cálculos, né? São cálculos matemáticos que, por exemplo, uma inteligência artificial, ele vai estar fazendo, né? E quando você tem hoje o acesso a grandes cloud providers como a Huawei, você consegue utilizar soluções de inteligência artificial em minutos. Você tem o serviço já pronto, você já tem o hardware pronto para que você possa utilizar ele. Não significa que você vai fazer isso do dia para a noite, mas você tem esses serviços disponíveis para você e você pode utilizar a qualquer momento, né? Com tudo isso, você tem uma grande redução de custo na sua infraestrutura. Não só fazendo um depara do que você tem hoje, né, com uma cloud provider, mas quando você vai pensar nos seus próximos anos, você não precisa fazer aquela compra gigantesca para toda a tua infraestrutura. Você pode utilizar com base na sua demanda atual, né? Isso também é legal porque reduz muito a sua frustração. E por que as startups hoje também elas estão bombando, né? Vamos dizer assim. Porque eles não precisam fazer esse investimento grande. Você pode começar a criar as suas aplicações ao momento em que você quiser. E se não der certo o teu projeto, você simplesmente desliga aquele ambiente e você vai parar de pagar para ele. Então, você vai reduzir muito a frustração de você desenvolver novas soluções, novas aplicações, né, e novos projetos. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho para o básico. Falei um pouco de cloud, mas só para vocês entenderem que nós temos alguns tipos de cloud hoje, né? A primeira delas é a cloud pública, que vocês estão acostumados a ouvir falar.
Então, nós temos hoje a Huawei, nós temos soluções com a AWS, Azure, Google, são clouds públicas, grandes clouds que provêm todos esses serviços para vocês, né? E uma grande característica de você reconhecer um cloud provider é você tem que ter a sensação de você ter recursos infinitos. Então, quando você vai começar a criar a sua infraestrutura, você pode criar quantas máquinas virtuais você quiser em minutos. Você não precisa ficar pedindo para o seu provedor, eu quero uma máquina virtual e daqui 5 a 10 dias ele vai te prover essa máquina, né? Isso já não é a sensação de cloud. Então, quando a gente olha as definições de cloud computing, essa é uma delas. Tá? E aí, o que a gente quer dizer com cloud privada, né? Cloud privada nada mais é do que você construir a sua infraestrutura tradicional, mas você seguindo os princípios de cloud. Então, você ter toda essa automação, provisionamento de máquinas virtuais, controle de custos por áreas, né, dentro de casa. Então, uma vez que você consiga automatizar o teu ambiente, para que ele consiga prover os mesmos recursos que uma cloud pode prover, uma cloud pública, você consegue ter esse stack de automação para você efetivamente ter uma solução de cloud privada. Tá? E a cloud híbrida nada mais é do que você linkar a sua infraestrutura tradicional, então você pode ter esses recursos normais no seu data center, né? E você começar a estender esses recursos para uma cloud pública. Um caso simples para vocês entenderem isso é quando a gente fala de uma solução de backup. Eu posso ter o meu software de backup rodando aqui hoje na minha infraestrutura tradicional, mas o meu armazenamento do meu backup não vai ser mais em fita, não vai ser mais uma storage de baixo custo. Você pode salvar tudo isso dentro de um object storage, né? Dentro de um cloud provider. Então, você pode usar, por exemplo, o OBS que nós temos hoje na Huawei Cloud, salvar todos os seus dados de backup lá, e isso vai trazer uma resiliência para que você, para você ter de armazenamento dos seus dados. Então, se porventura o seu data center tem algum problema, você pode ter os seus dados, você pode recuperar os seus dados dentro de um site externo, né? Então, se o seu data center acontecer alguma tragédia, algum desastre natural que seja, você consegue recuperar todas as suas informações que estão lá dentro de uma cloud pública. Né? O Douglas, e esse acaba sendo o primeiro uso, né, da nuvem para alguns clientes que não estão acostumados com nuvem, né? Ou seja, faz backup lá, faz um DR lá, né, faz um disaster recovery, e aí tem a primeira utilização, e aí muitas vezes gosta disso, e aí sim começa a levar alguma aplicação, alguma migração para lá, né? Então, é um bom exemplo e muitas vezes a gente percebe que é o primeiro uso, né? E é um dado legal e curiosidade aqui, né? Quando a gente fala de dados em cloud mesmo, não estou falando só de um cloud provider, mas de todos eles, cerca de 70% dos dados que estão rodando hoje em cloud computing, em provedores de cloud, são backup, né? Sempre começa por backup e aí as pessoas começam a brincar um pouquinho cada vez mais, né? Eu tenho meus dados aqui, por que não subir uma máquina virtual, testar esses recursos que a cloud pode prover? Então, é sempre um grande pontapé para você começar a efetivamente utilizar o serviço de cloud e ver que ele faz sentido para a sua infraestrutura tradicional. E tem muito cliente que a gente faz um DR para a nuvem, né? E aí, quando dá algum problema dentro de casa, ele vai e não volta mais, né? Fica lá na nuvem já como virou produção o DR, né? Sem retorno. Exatamente. Isso é um grande caso de uso mesmo, quando o cliente realmente vira a chave para começar a usar cloud. É legal. E uma outra curiosidade é uma cloud comunitária. Não é algo que a gente fala muito aqui no Brasil, né? Mas quando a gente olha muito para o cenário lá de outros países, né? Estados Unidos, por exemplo, você tem as faculdades que têm as suas próprias clouds privadas e elas conversam entre si. Então, eu preciso fazer algum projeto, alguma pesquisa e unir essas universidades, né? Então, eles fazem com que essas clouds se conversem, trabalhem em conjunto, né? Isso traz para a gente uma cloud comunitária. O ponto de atenção que a gente fala é de hosting colocation. Eles trazem modelos mais legais de pagamento, né? Você pagar por utilização, pagar por consumo, pelo servidor que você tem lá, mas isso não é uma cloud, tá? Então, é uma coisa para vocês se atentarem. Não é cloud, literalmente os conceitos aplicados para eles são de hosting colocation, tá? Geralmente, né? Geralmente, se você vai assinar, você vai entrar numa cloud, né? E tem que assinar um contrato lá de 36 meses. Se tem a infraestrutura ali determinada para o que você vai entrar. E toma cuidado, isso pode não ser uma cloud, pode ser um cloud com o nome de marketing, né? Mas por trás pode ser um hosting ou um colocation, que é essa visão antiga.
geralmente, né, quando a gente vai para Huawei, a gente tem essa flexibilidade de entrar pagando o servidor, a instância por hora, se servindo ali da infraestrutura, e quando você está muito certo ali do seu projeto, da sua estabilidade, você tem a possibilidade lá de fazer reserva de instâncias, que é sim fazer um contrato lá de 12, 36 meses, mas com outra finalidade de forma a baixar custo e ter um longo prazo de uso, né? Mas é uma boa atenção do que é um cloud de verdade para o que muitas vezes é um host, um colocation disfarçado de cloud. Exato. Edu, eu gostaria de colocar um ponto aqui também para a galera, né? Isso a DIST vem fazendo muito bem, né? Esse trabalho de FinOps, de realmente saber o que o ambiente precisa, né? E aí a gente consegue ter a liberdade de sempre estar reduzindo o custo do cliente na ponta, né? Porque se a gente determina um certo workload e leva aquilo a ferro e fogo, a gente está tirando a flexibilidade dele e uma possível redução de custos, né, no futuro. Então, é um ponto bem importante mesmo que vocês frisaram. Show de bola. E aí, a gente acabou falando um pouquinho já de host e colocation, mas o que é legal para vocês entenderem de cloud, né? Existem 3 modelos de cloud, né? Vamos comparar muito hoje quando a gente fala de on-premises. A diferença dos modelos de cloud são as responsabilidades e segurança dos dados, né? Quando você tem uma solução dentro de casa, quando você tem uma solução on-premises, local, você é responsável por manter e gerenciar tudo, né? Desde a parte de facilities, network, storage, servidores, a parte de refrigeração, tudo, né? Já quando você entra no modelo de infraestrutura como serviço, até a parte do sistema operacional que entrega ao cloud provider, né? Do sistema operacional para cima, e quando eu falo para cima os patchings, a instalação da aplicação que você vai estar colocando dentro do sistema operacional, é responsabilidade do cliente ou de quem vai fazer a gestão dessa infraestrutura, né? A gente tem modelos que eles entregam uma facilidade um pouco maior para você não se preocupar com tantas coisas, como a gente entra em serviços como de plataforma como serviço. Então, quando eu falo, por exemplo, de um banco de dados como o PaaS, né, que não é um serviço que nós temos hoje na Huawei, que é o RDS, eu vou te entregar todo o banco de dados ali já pronto para que você simplesmente vá e comece a criar suas tabelas e assim por diante, né? Então, você entra com seus dados e assim por diante com a aplicação. Toda a camada, todos os layers para baixo, do runtime, dos processos de backup automatizados, a gente entrega já isso de uma forma pronta para você. Então, você não se preocupa mais com gerenciar a infraestrutura e você vai se preocupar mais em focar no seu negócio com seus dados, né? Maravilha. Desculpa te interromper, mas um dos serviços que a gente mais vende para os clientes Starsoft, né, é exatamente o Starsoft Applications na nuvem, né, onde a gente gerencia exatamente esses pontos de destaque que você comentou, e a aplicação lá no último nível sendo gerenciada de forma compartilhada com a Starsoft, ou seja, entregando para o cliente o acesso pronto, né, e ele não se preocupando ali nem com infraestrutura, nem com nuvem, nem com sistema operacional, até chegar no nível de aplicação, ou seja, realmente pronto para uso. Esse é um dos serviços que a gente mais vende aqui, mais apoia a Starsoft e os clientes. E como SaaS, vocês devem ter muita experiência com aplicações SaaS, é quando você já entrega todo o stack pronto, né? Então, você vai só logar e começar a utilizar a aplicação. E aí, nós temos soluções hoje também, da Starsoft, né? Como tem algumas outras soluções, como o Starsoft Application, Trello, RDS Station, que fazem parte de soluções que já estão prontas. Então, vocês vão logar e começar a utilizar o serviço. Tá? Quando a gente fala só um pouquinho da história, quando é dessas soluções SaaS, entre outras coisas, né? A gente vem falando sobre soluções SaaS desde 1999, né? Em 2000, a gente começou a lançar essa história de cloud computing. Quem lançou isso foi a AWS. Eles fizeram um grande trabalho popularizando o cloud computing hoje no mercado, né? Tem mais coisas aqui hoje quando a gente fala sobre os lançamentos da Huawei e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Não vou tomar mais o tempo do pessoal, porque eu já tomei bastante tempo aqui. Fica à vontade aí para seguir a apresentação, Edu. Imagina, Douglas, foi ótimo. O objetivo, acho que é bater papo mesmo e levar informação para o pessoal.
E muito bacana as suas palavras aí, obrigado. E, bom, aqui a gente queria falar um pouquinho, né, dos benefícios e vantagens. O Douglas já deu uma excelente introdução ao tema. E aqui a gente queria destacar mais alguns pontos, né, basicamente nesse momento, né, que a gente passa de transformação digital, né, de uso de cloud, uso de BI e, de certa forma, acelerado, né, pela pandemia, onde todas as empresas e as pessoas precisam de mais conectividade com segurança. Então é um ponto que cloud realmente ajuda bastante todos nós, né, nesse momento. O Douglas comentou um pouquinho isso, né, mas antigamente a gente tinha que superdimensionar equipamentos ali para poder ter uma vida mais longa dentro das empresas, né, 3, 5, 7 anos, né, e se preocupar, né, com atualização de software, com sistema operacional, com diversos tipos de licença, né. Geralmente quando a gente fazia esse tipo de aquisição tinha um custo bastante alto, né, no momento zero ali, e depois para manter isso, né. Então, agora, com o cloud, a gente pode ganhar tudo isso, né? Ganhar conectividade, não se preocupar ali com qual sistema operacional, com qual licença que você vai usar, porque você paga isso por utilização, paga por hora, então é muito legal, né? Não tem mais um custo de investimento no momento zero, mas sim como serviço, e isso pago ao longo do tempo, o que te dá muito mais flexibilidade de uso, né, e você tem serviços de excelente qualidade, né, em data centers sensacionais, com toda a estrutura da Huawei de segurança, de tecnologia, de integrar tudo isso a um custo muito baixo, né, é um leque de soluções bastante interessante. Matheus, fica à vontade em complementar, por gentileza. Com certeza, eu gostei bastante do que você falou aqui da questão do leque. Pessoal, até pedi desculpas pela minha câmera aqui, hoje ela não quis ligar, tá? Mas eu gosto bastante dessa ideia do leque, né? Quando a gente está falando aí de possibilidades e principalmente segurança, nuvem pública ela se destaca bastante. Tem mais de 70 certificados de conformidade, sempre olhando a Lei Geral de Proteção de Dados, conformidades para cada tipo de segmento, né? Então algumas ISOs também, né? Isso é muito importante porque não é um negócio às vezes de uma montadora, de engenharia, de varejo, olhar e investir nas melhores tecnologias de segurança, por exemplo, né? E o negócio da Huawei, até mesmo outras nuvens, é isso, né? Então, a Huawei ela investiu mais de 2 bilhões de dólares nos últimos anos aqui, só para questões de segurança da nuvem pública, né? Então, a gente basicamente paga por uma fatia disso que a gente precisa usar, né? E como a gente como a gente disse aqui, né? Flexível, escalável, alta disponibilidade, com N tipo de possibilidades, e ajuda, né, a diminuir muito o risco de você ter uma parada ou de você ter um problema que para o seu ambiente, para o seu faturamento, tenha problemas aí no mercado, né? Então, você evita também, além de economizar dinheiro, você evita problemas futuros, né? Porque se você for manter tem até um destaque aqui no desenho na tela, né, pessoal, sobre os perigos de você manter essa infralocal, né? Quando a gente fala de infralocal, você tem toda a responsabilidade daquele desenho que o Douglas mostrou, né? Fica sobre do lado da empresa, sobre de vocês. Então, tem que tomar muito cuidado aí quando a gente vai optar e ter um parceiro, né, assim como a Dish, capacitado para desenhar essa migração, possíveis riscos, benefícios, né? Então, é bem importante, né? Bom, tem um slide aqui que eu gosto bastante, e esse slide ele traz bem a ideia do que a gente vem falando até agora, tá, pessoal? Então, que é mais de 200 serviços dentro da cloud. Quando a gente está falando de serviço, nós estamos falando de multidisciplinares, desde o IaaS, né, que geralmente são CPUs, RAM, discos, segurança, a parte de networking, mas dentro da nuvem pública, a ideia que eu quero trazer para vocês aqui são as possibilidades. Então, da gente conseguir criar esteiras CI/CDs, criar soluções para a sua empresa utilizando tecnologia. Quando a gente ouve muito hoje, como que eu trago tecnologia para o meu negócio? Esse slide ele traz bem, porque cada caixinha dessa é uma possibilidade de serviço, né? E isso acaba dando um diferencial competitivo
para todas as empresas, né? Você poder chegar para o seu cliente e mostrar maior confiabilidade no seu produto, disponibilidade. Então, hoje a cloud, ela está ajudando as empresas de tecnologia, os integradores, como a Digit, e a Digit colocando isso para os clientes na ponta, né? É um trabalho bem bacana, e o mais importante, né? Saber utilizar a nuvem com tanto potencial que ela tem aqui, né? Pessoal, algum ponto aqui? Não, Matheus, eu acho que a colocação é perfeita, né? E isso aqui é como se fosse um banquete, né? Onde você pode se servir do que você quer comer, do que você quer se servir ali naquele momento. Então, esse slide é muito legal, porque a princípio, né, a gente olha ali e fala, não, eu vou precisar de 3 caixinhas dessa, né? De instância, storage, rede. Aí você fala, opa, isso aqui em security eu também preciso disso. Poxa, eu preciso também de armazenamento nesse nível aqui, que eu também não tenho no meu host, no meu on-premises, ou no colocation, né? E aí você começa a se servir disso ao longo do tempo, e é muito legal. Obviamente, a gente não vai usar tudo isso aqui, né? Mas quando você se serve de um pouquinho de cada coisa, e à medida que você vai avançando no seu profissionalismo, nos seus serviços, no seu negócio, você vai se servindo desse banquete aqui que a Huawei ou esses grandes players de nuvem pública realmente têm. Então é bem bacana realmente. Exato. E aí principalmente a parte de segurança, né, que cada dia mais vem crescendo essa necessidade, a gente vem ouvindo mais, porque quando a gente está falando de dados, era algo que quase há 10 anos atrás, 5 anos atrás, comparado com hoje, era bem menor, né? Os riscos eram menores, a utilização. Então, saber utilizar os dados ao seu favor, né? Saber utilizar a tecnologia a favor do seu negócio é o que vem diferenciando as ofertas para qualquer segmento do mercado, né? Então, nuvem pública, ela te oferta mais de 200 serviços, né? E volta no que o Douglas e o Edu estavam falando lá no início, né? De você saber comparar nuvens que às vezes vão te ofertar só 2 ou 3 dessas categorias aqui, né? Perfeito, Matheus. E legal do ponto que você comentou, né, de segurança, e a gente percebe, né, lê algumas matérias e conversa com muita gente do mercado, assim como vocês, e aqui a gente separou dois pilares aqui de pontos de atenção, e fica à vontade em complementar, Douglas e Matheus, sobre os pontos, né, mas basicamente do aspecto de segurança e do aspecto de custo, tá? Então, muitas empresas acabam indo para a nuvem, mas sem, talvez, aquela preparação toda relacionada à segurança, né? Então, como o Douglas comentou, muitas vezes você monta um repositório na nuvem, né, e deixa esse repositório público, né? E aí dados que eram sensíveis ali, que não poderiam ser acessados, está público para todo mundo, né? Então, muita atenção em coisas desse tipo, né? Quem acaba se aventurando de ir para um cloud sem apoio de um especialista, né? E muitas vezes também aplicações web, né, são expostas ali sem SSL, sem criptografia, então também é um ponto de atenção, né? E muitas vezes a gente tenta montar a conectividade de forma segura, então muitas vezes restringindo a origem de acesso, né? Ou restringindo por site, por IP, por VPN, ou, enfim, existem várias tecnologias para tentar restringir, diminuir os ataques e aumentar o nível de segurança. Então, segurança realmente é um ponto que, à medida que a gente amplia a conectividade, né, tem que ficar mais atento em relação à segurança, tá? E em relação a custo, itens que a gente já falou aqui, e a gente percebe isso em alguns clientes que querem ir para a nuvem, né, às vezes falam para a gente, puxa, eu tenho aqui um servidor de 32 núcleos ali, eu quero um de 32 núcleos na nuvem, né, e muitas vezes a gente fala, puxa, tem que ver realmente qual é a sua aplicação e o que vai ser utilizada por essa aplicação. Então, muitas vezes a gente baliza isso por baixo, né, e como o Douglas comentou, tem que usar hardware, né, o hardware está lá para ser usado, então o gráfico lá tem que girar em 60%, 70%, 80% de uso, e ali sim está bem dimensionado. Então, quando a gente dimensiona a nuvem, é realmente utilizando para ela, porque a hora que você precisar, e tem alguns clientes que precisam, como, por exemplo, no final do mês eu vou fazer um fechamento, ou vou fazer um faturamento, ou vou ter uma campanha de vendas que vai
aumentar o nível de acesso ao software e tranquilamente a gente consegue ampliar, expandir aquela infraestrutura para suprir essa demanda. Então a nuvem é legal, mas você tem que ficar atento aí também a custos, né? E gerenciar isso de maneira bem precisa, porque, como o Douglas comentou, é praticamente infinito, né? Você pode ali fazer uma alocação de recurso que vai te dar um custo bastante alto desnecessariamente. Então, fique ligado, né? Use só o que você precisa e por isso que é legal conhecer o leque, né, de serviços e saber qual é o mais adequado, né? Por exemplo, fazer um archiving de determinados arquivos que você não usa e deixar num storage mais quente ali realmente do que você usa. Então, são pequenas dicas aí que a gente separou para disponibilizar aqui para vocês. Boa, Edu. E Edu, o último... Opa. Desculpa. Pois não, Que Carol. surgiu uma dúvida aqui, daí eu não queria que vocês mudassem de slide, porque é sobre segurança, tá? O Vinícius Augusto perguntou aqui sobre a parte de disaster recovery, se a Huawei faz a replicação entre seus data centers para um fault tolerance. A gente vai responder ele justamente agora nesse slide, ó. Vou até te cortar, Matheus. Vai lá, Douglas. Boa, boa. Chegou embora a pergunta. Show de bola. Hoje, para você entender, né, a Huawei está presente aqui na América Latina e tem algumas regiões e nós estamos presentes. Então, estamos presentes aqui no Brasil, na região de São Paulo, né, no Chile, entre alguns outros lugares, né. Quando a gente fala da região de São Paulo, nós temos hoje 2 zonas de disponibilidade. A grosso modo, uma zona de disponibilidade podemos considerar como um data center, tá? Então, hoje a gente provê aqui, já na nossa região de São Paulo, 2 zonas de disponibilidade, aonde você pode criar a solução. Os data centers são conectados entre si. E você pode criar a tua solução baseada em uma solução altamente disponível, né? Então, você pode criar hoje, por exemplo, um load balance para balancear cargas de máquinas virtuais que estejam entre os 2 data centers, né? Quando a gente fala dos data centers da própria Huawei, né, através de zonas de disponibilidade, a gente pode criar um ambiente altamente disponível para que você não perca nada, né? Seja no âmbito das suas máquinas virtuais, seja no âmbito de banco de dados, então você pode criar isso de forma altamente disponível. Normalmente, quando a gente vai falar de estratégia de DR, a gente quer levar esse dado, por exemplo, para uma outra região, né? Então, você tem o seu dado na região de São Paulo, você pode fazer uma replicação para uma outra região que esteja em Santiago, por exemplo, que é bem próximo daqui do que nós temos no Brasil. Então, você, por exemplo, quando a gente fala da parte de armazenamento de objetos, numa solução de backup, por exemplo, você pode criar um cross-region replication, que você replica os dados de armazenamento de objetos que você tem aqui no Brasil para a região que a gente tem em Santiago. Então, quando a gente fala simplesmente dos data centers da Huawei, você tem várias possibilidades que você pode criar a sua aplicação, tanto em ambientes altamente disponíveis, como você pode também criar as suas estratégias de DR com o que a gente tem disponível hoje. Matheus, eu já atrapalhei o teu slide agora. Não, que isso. Valeu, valeu. Só para atrapalhar mais um pouco, desculpa, Matheus. E a gente tem possibilidade, além de fazer DR dentro da própria Huawei, né, e fazer em outra região, como o Douglas comentou, existe também a possibilidade de fazer DR em outro cloud, né? Então, você quer ter isso numa outra conta, em outro cloud, que muitas vezes a gente chama isso de uma cópia cofre, né? Ter isso em outro lugar, com outras credenciais de acesso ao console, é possível ser feito também, e é um serviço bem legal e que pode ser habilitado para algumas aplicações bem críticas, né? Boa, Edu. Então, DR, mesmo quando você está rodando um ambiente dentro da Huawei, ou em outra nuvem, ou mesmo dentro de casa, né? E esse slide é bem bacana, porque ele vai muito de encontro com isso, né? Igual o Douglas disse, a Huawei ela já é o número 1, né? O provider número 1 de investimento na América Latina. Então, temos operações, né, famosas às vezes na Argentina, no Peru, mas se destaca bastante aí as operações do Brasil e do Chile, né? A Huawei já é o quarto maior player aqui na América Latina, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho com a Digi, com a Starsoft, para alavancar, né, o mercado. E a Huawei tem, como a gente conversou até agora, né, 100% de adequação LGPD. Um ponto muito importante, né, é a questão de
pagamento já em reais, né? Hoje a Huawei está trazendo algumas condições de dólar bem abaixo, de congelar dólar, são condições comerciais vistas de caso a caso, mas a nossa ideia é apoiar aceleração de cloud no Brasil. A Huawei veio com esse intuito, junto com os parceiros, Starsoft, Digit, né? Então esse slide mostra o quão grande nós já somos, né? Queremos crescer muito no mercado brasileiro, estamos tendo uma aceitação muito grande, grandes diferenciais, e o nosso foco é ajudar na ponta, né? A gente está falando aqui de muito investimento, de muitas possibilidades, mas a gente quer trazer isso, transformar isso olhando o negócio do cliente na ponta, né? E colocando algo bem assertivo para ele. Algum ponto, pessoal, que vocês querem? Alguma pergunta, galera, sobre esse slide? Aqui a gente traz um pouco sobre onde nós estamos, sobre a LGPD, transações já em reais, né? Já somos o player aí que estamos subindo, né? Isso é um ponto importante, provas de conceito, né? Tanto em regiões do Brasil, regiões da América Latina. A gente vem liberando alguns vouchers para que a gente possa mostrar para vocês, né? Fazer esse estudo, a Digit, junto com a Huawei e Starsoft, mostrando o quão bom é o serviço na ponta e sem custo, né? Testa 10, 15, 20, 30 dias sem qualquer tipo de custo para mostrar e fazer esse estudo para vocês, né? Eu acho que é assim que uma parceria funciona, né? A gente é uma via de mão dupla, né? Acho que a gente tem que começar ajudando. Legal, Matheus, eu ia falar disso um pouquinho para frente, mas como você tocou no assunto, acho que é bacana, né? Até se quiser dar destaque nisso, mas o Matheus, pouco antes do evento, ele comentou com a gente que projetos que podem ser apresentados para a gente, né? A gente levando isso para a Huawei, o Matheus pode analisar e liberar isso com a equipe da Huawei, $200, $500, né, Matheus, dependendo do nível de projeto, né? A ideia é a gente ajudá-los, pessoal, a fazer esse estudo, a gente ajudar vocês a defender um estudo de cloud, literalmente como deve funcionar uma parceria, né? Contem conosco. Maravilha, muito bom, excelente. Bom, pessoal, queria, a gente já estourou um pouquinho no tempo, né, Carol? Vou tentar ser breve aqui no slide, mas aqui a gente fala um pouquinho da jornada, tá? Da jornada para o cloud, tá? Um dos serviços que a gente mais vende para os clientes Starsoft é o SaaS, né? Ou seja, vendendo a aplicação do Starsoft na nuvem, né? Já pronto para o usuário poder logar e usar, tá? Então, esse slide aqui fala um pouquinho mais sobre ambientes dedicados, né? Aqueles que o cliente tem acesso de maior nível no ambiente e podendo customizar um pouquinho mais ali a sua aplicação, né? Então, a gente tem alguns serviços, eu vou falar isso um pouquinho no final, rapidamente, tá, Carol, para não tomar muito tempo, mas basicamente aqui da jornada, pessoal, a primeira etapa é analisar o ambiente local de vocês, ou seja, o que roda, como roda e onde roda, tá? Entender um pouquinho desse cenário. Depois a gente vai fazer qual é a arquitetura que a gente vai usar no cloud, qual o dimensionamento da infra disso e precificação, tá? Então a gente muitas vezes compartilha, divide isso com um arquiteto, como o Douglas, para poder achar a melhor solução para esse projeto, tá? Depois disso a gente prepara, lança toda a infraestrutura, configura isso, tá? Disponibiliza para testes e homologação do cliente, né? Então a gente vai afinando isso com o cliente. Depois sim é feita a migração em produção e depois a gente tem uma fase de estabilização, monitoramento, né? De capacidade, performance, disponibilidade e análise de custo e incrementos, possíveis incrementos em segurança, tá? A gente já tinha recebido algumas perguntas, Carol, e me permita responder elas já aqui, porque eu acho que faz sentido nesse slide, nesse cenário, tá? Aqui eu falei um pouquinho mais de soluções específicas para clientes que precisam de um ambiente dedicado na Huawei, né? Então, é assim que funciona essa etapa. Desse serviço que a gente disponibiliza o Starsoft Application para o cliente, né? É disponibilizado isso via acesso no navegador, tá? Então, o cliente acessa um portal, uma URL, vai digitar lá login e senha, né?
e vai ter acesso a login, senha e um token, tem um segundo fator de autenticação, e vai ter acesso ao Starsoft na nuvem, tá? Via navegador. Então, esse é um tipo de serviço que a gente mais vende, tá? A gente teve uma pergunta, Carol, relacionada a usuários nominais ou compartilhados, tá? Esse serviço que a gente vende, ele pode ser compartilhado, ou seja, eu e o Matheus, por exemplo, a gente pode ter o mesmo usuário e senha, e pode dividir o mesmo token, né? Vamos supor que o Matheus acessa de manhã, eu acesso à tarde. Então, a gente pode compartilhar, sim, esse tipo de acesso que a gente comercializa, tá? A gente teve uma outra pergunta, Carol, sobre outras aplicações nesse ambiente da Starsoft, tá? Nesse ambiente que a gente começou a receber muita solicitação de clientes com essa pergunta, ou seja, olha, eu quero rodar outras aplicações e eu tenho já o Starsoft na nuvem e a gente quer rodar outras aplicações, isso é possível? Isso é possível. A gente lançou um produto que se chama Full Desktop, que tem como objetivo levar tudo para a nuvem, ou seja, levar o pacote Office, levar o file server, levar o seu desktop para a nuvem. Então, você acessa uma URL via login, senha e um token, e você vai ter lá o seu arquivo, o seu Outlook, o seu pacote Office, o seu Starsoft e o seu software secundário, né, um CRM, um TMS, enfim, um software que você tiver. Então, é possível, sim, levar esse outro sistema para a nuvem, tanto em ambiente compartilhado, que é esse full desktop que eu estou falando, que você também paga por acesso, ou para clientes que têm uma complexidade maior ou que querem uma autonomia maior do ambiente, um ambiente dedicado na nuvem, tá? Então, é sim possível levar outra aplicação e trabalhar em conjunto com o Starsoft para o usuário poder acessar todas as aplicações no mesmo terminal, no mesmo desktop, tá? A gente teve uma outra pergunta sobre limite de dados, tá? Nesse serviço que a gente vende, a gente tem um serviço lá de file server junto. Então, o cliente pode comprar mais espaço nesse file server, então, gerando os arquivos ali do Starsoft, ele pode armazenar na nossa nuvem, no file server, e pode adquirir mais espaço, e tamanho do banco de dados também, né? A gente tem pacotes de tamanho de banco de dados que podem ser comprados adicionalmente, tá? E a gente teve uma outra pergunta sobre integração, né? Se é possível integração. Obviamente no ambiente dedicado, e isso é totalmente normal. Agora, no ambiente compartilhado, a gente permite sim integração, sempre com o desenvolvimento de web services pela Starsoft, tá? Então a Starsoft muitas vezes desenvolve web services e o cliente tem integração com algum sistema local, com algum outro sistema que vai enviar ou receber informação do Starsoft na nossa nuvem. Então, é totalmente possível, sim, tá? Manter essa integração com o nosso ambiente compartilhado. E a outra pergunta eu já respondi referente ao acesso por navegador. Tudo bem, Carol? Tá, perfeito. Boa, pessoal, bacana. A gente tá bem corrido aqui no tempo, mas aqui nós temos alguns cases. A Huawei, ela vem desenvolvendo, lembra daquele slide que eu mostrei de vários tipos de serviço? A Huawei vem desenvolvendo alguns cases em linhas de desenvolvimento, de sustentação de RP, de inteligência artificial, machine learning, IoT, né? Em todos os segmentos, né? Quero trazer um primeiro aqui. Aqui, Carol, não sei se posso passar o vídeo. Pode passar o vídeo? Tá. Posso. Não, bacana. Eu vou colocar um videozinho aqui, pessoal. Em torno de 1 minutinho, é bem rápido. É assim que o Cairo vistoria a fazenda dele em Rio Verde, a 230 quilômetros de Goiânia. Entusiasta da tecnologia, o agropecuarista, que é cadeirante há 5 anos por causa de um acidente de carro, já investiu 2,5 milhões de reais em automação nos últimos 3 anos. Agora, ele será o primeiro do país a poder usar a nova geração da internet móvel ultra rápida. Vai ter muitas portas que vão abrir para nós. Acho que nós não temos nem a dimensão disso ainda.
Agora, com a tecnologia 5G, o Cairo vai poder, por exemplo, de dentro da casa dele, acompanhar em tempo real o que acontece lá no campo. Olha só, com um controle simples e um óculos de realidade virtual, ele vai comandar um robô que vai vistoriar a lavoura. O rover é um veículo autônomo que permite o reconhecimento de rotas utilizando sensores. O aparelho faz a coleta de dados ambientais com uma visualização de imagens em 360 graus. A informação rápida e precisa, eu acho que ela vai gerar dinheiro no bolso do produtor. Isso no futuro com equipamentos mais precisos em pulverização, em adubo de distribuição, que você vai conseguir ter máquinas mais eficientes, utilizando menos defensivos agrícolas. Isso também vai ser na parte ambiental também muito interessante. Nesta quinta-feira, o Cairo demonstrou a utilização da máquina para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e para Sam Baosheng, presidente da Huawei no Brasil, empresa chinesa especialista em equipamentos para a tecnologia 5G. Legal, Carol. É bacana trazer esse case, ele é do agro, né? Mas aqui ele traz bastante como a Huawei vem ajudando os clientes e os parceiros, né? Não só olhando RPs, que é um dos mercados mais fortes do Brasil, mas olhando toda a cadeia de tecnologia, desde machine learning, desde IoT, 5G, né? Então, eu gosto bastante desse case. Tem um case da área de saúde também, logo no início da pandemia, onde é o case do Covid-19, junto com o Hospital das Clínicas, com o Itaú, a Huawei, junto com a sua solução de inteligência artificial, acabou criando uma solução, né, para aquele momento tenso que a gente vivia, não tinha nem o exame do cotonete, então diagnosticando realmente o que poderia ser Covid ou não no pulmão de uma pessoa, né, trazendo aí mais de 97% de acuracidade. Então, essa solução que foi utilizada para o case de saúde, para o case do agro, para esse próximo case de logística, é machine learning. Então, machine learning não é algo distante da nossa realidade. A gente consegue aplicar para melhorar os processos, para melhorar a vantagem competitiva da sua empresa. E aqui tem outros vários tipos de case. Esse aqui é um case da área de logística, que vem ganhando muita força no Brasil, né? Então, aqui basicamente foi uma migração buscando maior performance, redução de custos, né? E maior segurança. Então, a G10 a Transpanorama veio, está conosco aqui também. E, pessoal, esses são alguns cases, quis passar rápido aqui, mas convido a todos a conhecerem mais cases, e principalmente, né, o case dessa parceria da Starsoft, Huawei e Digit. Tá? Obrigado. Legal, pessoal. Enfim, super agradeço aí os nossos 3 super especialistas. Vou deixar aí mais alguns minutinhos, tá, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida. Se não conseguir perguntar aqui, pode mandar o questionamento nesse e-mail aqui, tá? E aí a gente vai direcionar de acordo com o tema para um dos especialistas responder diretamente para vocês, tá, pessoal? Então, aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, é só mandar aqui. Senão, a gente já pode partir, acho que, para o sorteio, tá? Eu vi aqui que tem uma pergunta, Carol, sobre as licenças são nominais ou compartilhadas. Nesse serviço que a gente vende, que é o que a gente mais vende, de levar o Starsoft para a nuvem, né, em ambiente compartilhado, como eu disse, elas podem ser compartilhadas, tá? A gente vai ceder usuário e senha e vai ter o token, o MFA, e é só questão do cliente, né, disponibilizar isso. À medida que eu dei aquele exemplo, né, eu e o Matheus, por exemplo, dividindo o acesso, à medida que, por exemplo, eu estou conectado e o Matheus conecta com o mesmo login e senha, o meu acesso à tela vai cair, vai ficar indisponível, e o Matheus vai acessar, ou seja, usuários simultâneos, né, mas podem ser compartilhados sim. E em relação a outras aplicações, se você tem outro sistema, a gente pode sim, né, levantar as duas aplicações juntas nesse outro serviço que a gente vende, que é o Full Desktop, que tem o objetivo de levar todas as aplicações do cliente para a nuvem, tá? Ou seja, existe uma simplificação dentro da casa do cliente muito, muito alta, onde basicamente você só precisa ter ali conexão com a internet, né? E tudo é feito, né, na nuvem, né? Ou seja, gerenciamento de usuário, gerenciamento de arquivos,
backup, sistema, banco de dados, toda essa manutenção na nuvem, tá? Perfeito. Acho que essa dúvida aqui sobre integrações com outros sistemas você já respondeu também. Tem aqui, Sim. acho que o Thiago vai mandar alguma pergunta. Perfeito. Essa de integração, sempre vi o web service desenvolvido pela Starsoft no ambiente compartilhado, tá? Nesse ambiente que a gente vende, e no ambiente dedicado é totalmente possível integrar de qualquer outra forma a ser estudado, né? Legal. O Thiago Felipe aqui perguntou se existe alguma desvantagem hoje para o cliente fazer a migração para a nuvem. Olha, eu não vejo nenhuma desvantagem hoje, né? Eu acredito que existem muitos ambientes legados dentro da casa dos clientes, e esses ambientes legados, muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho na camada de aplicação ou mesmo de integração, né, para que a gente consiga viabilizar isso. Mas hoje é o único ponto que eu vejo que é uma tarefa antes, mas não vejo como uma desvantagem. E aí, Douglas, Edu, sinto-se à vontade aí também, se vocês têm algum desconforto dessas migrações. Hoje não existe muita desvantagem, né, quando a gente olha no cenário como um todo. Não, pelo contrário, vai te dar muitas vantagens para que você utilize melhor os seus recursos, tenha acesso a mais serviços que você não tinha antes. Mas é sempre importante ter um parceiro com vocês. Por quê? Porque o parceiro vai ajudar vocês a extraírem os melhores recursos que a cloud pode prover. Porque tem muito aquela história de, às vezes, você ter a mentalidade ainda de você construir a mesma infraestrutura que você tem dentro de casa, dentro da cloud. E muitas vezes você pode superdimensionar o seu ambiente e fazer com que a conta fique cara. Essa não é a ideia, essa não é a experiência que a gente espera que vocês tenham dentro da cloud, né? Então, por isso é importante vocês terem um parceiro em conjunto com vocês, para que eles ajudem a vocês construírem as suas aplicações, os seus serviços, seguindo as melhores práticas, seguindo os melhores, vamos dizer assim, utilizando os melhores serviços, né? Utilizando eles da melhor forma. Sobre desvantagem ainda, né, eu também não consigo enxergar uma desvantagem, mas muitas vezes os clientes falam, puxa, mas eu acabei de investir, né, ou seja, há pouco tempo investi em servidor, licenciamento, toda a estrutura necessária no break, né, muitas vezes até data center dentro de casa, né, por mais simples que seja, puxa, eu vou jogar tudo isso fora e ir para a nuvem, né, assim, a gente vê isso em grandes empresas, né, grandes empresas que construíram data centers, né, profissionais ali, gastando milhões, né, e indo para a nuvem poucos anos depois, né, então, assim, essa migração, essa jornada para a nuvem, realmente parece que é algo que tem muitos benefícios e o que a gente entende é que muitas vezes o cliente fica nessa dúvida mais por timing, né, ou seja, está na hora de eu ir, ou está na hora de eu ir com tudo. Então, por isso que a gente fala de, poxa, comece a experimentar isso aos poucos, começa a degustar isso aos poucos. Então, quem não utiliza nada, né, ou seja, vai com backup, vai com DR, se utiliza Starsoft, conversa com a gente, faz um teste, né, a gente faz uma POC disso também, ou seja, a gente pode subir o seu banco de dados, pode preparar o seu ambiente na nuvem e você acessa o seu sistema lá nesse ambiente que a gente tem para clientes Starsoft, ou no full desktop, ou em arquitetura dedicada a vocês, né? Então, começa a utilizar, por menor que seja o serviço, e com certeza daqui a algum tempo, né, praticamente tudo vai estar lá. E o que a gente percebe é que nos clientes que fazem essa transição, a equipe de TI, né, interna do cliente consegue realmente mergulhar no processo, mergulhar no negócio, se embrenhar nesses detalhes do negócio e parar de ficar olhando para backup, ou se a manutenção do SQL foi feita, ou se a bateria do NoBreak ainda está com carga, ou tem autonomia, e coisas do tipo. Então, é realmente uma mudança de foco bastante relevante para o negócio, né? Legal. Edu, temos mais aqui duas perguntas, tá? O Vinícius está perguntando, a arquitetura de microserviços mais cloud, na maioria das TIs das empresas, é um futuro próximo?
sei se ficou claro, posso repetir a pergunta. Não, acho que assim, eu posso responder essa daqui. Sem dúvida nenhuma, isso acaba sendo um futuro próximo, né? Muitas empresas já estão trabalhando nesses modelos. Então, a gente vê muitos clientes ainda utilizam máquinas virtuais utilizando as suas aplicações e fazendo escalonamento da aplicação baseada em máquinas virtuais, né? Cada vez mais as empresas estão entrando no modelo de DevOps. Então, focando nas áreas de desenvolvimento, criando esteiras, né, de Continuous Delivery e Continuous Improvement. Então, cada vez mais você fazendo os patches das suas aplicações, né, de modos modulares. Então, quando a gente fala de um Web Application, pensa que cada módulo você tem uma coisa. Então, por exemplo, você tem um módulo do carrinho de compras, você tem outro módulo de estoque, né? E quando você precisa dar manutenção nessa aplicação, se ela está em uma única máquina virtual, pensa que é a máquina virtual inteira que você vai ter que pegar e trabalhar e fazer o debug dela, né? Quando a gente traz isso para o mundo de containers, você vai atuar em cada pacotinho da sua aplicação ali de forma individual e dar a manutenção ou fazer o upgrade dela, né? Então, você faz isso de formas modulares. Então, isso a cada vez mais acaba se tornando algo comum, né? E nos clientes que começam a utilizar cada vez mais recursos de cloud. Se eu te falar hoje, vou começar a usar cloud e já vou entrar com microserviço, muito difícil, né? A maior parte das vezes você vai entrar, entende, vai no modelo de máquinas virtuais tradicionais, né? Ou muitas vezes dentro de casa mesmo, né? Tem gente que já está com isso de uma forma mais automatizada e já está familiar com microserviços. Mas pensem que vocês vão ter que reescrever a aplicação. Porque antes era uma única máquina, era uma única aplicação em conjunto, e cada uma delas vai ser um pacotinho diferente que você vai estar modularizando a sua aplicação. Tem um grande trabalho de reescrever, né, o teu código. Mas, a partir do momento em que isso acontece, você consegue trazer isso para a sua infraestrutura, ela vai se tornar cada vez mais confiável e cada vez mais ela não vai te deixar na mão. Vai ficar disponível por mais tempo. Porque isso vai fazer com que você tenha uma confiabilidade maior na tua infraestrutura. É um futuro sem dúvida, né? E é algo próximo e algo que já está acontecendo. Eu brinquei até falando um pouco com o Edu esses últimos dias que a gente está passando por uma evolução, mais uma evolução da nossa parte de redes. A gente veio antes da nossa época de escada, passamos pelas mudanças de celulares mobiles, e tudo isso vem evoluindo com a velocidade de rede que a gente tem hoje. E para 2022 a gente está entrando com os projetos de 5G. Isso vai trazer uma nova evolução de rede, de velocidade, de dispositivos aqui no Brasil, né? Então a gente vê isso em outros países mais desenvolvidos, por exemplo, a China. A gente tem coisas muito mais desenvolvidas e já funcionando 5G. Então cada vez mais dispositivos estarão conectados, né, na rede, na internet. E aonde a gente vai fazer o tratamento e o controle de todos esses dados. A gente precisa de ter um lugar escalável, porque cada vez mais a gente vai aumentando nossos dados de armazenamento, petabytes de informação. E para você comprar tudo isso para o seu data center é difícil. Então, por isso, cada vez mais a gente vai entrar nesse cenário de cloud e cada vez mais a gente vai estar modularizando as nossas aplicações para se comportar com esse novo mundo, né? Com essa nossa nova era. Legal. O Tiago, que fez a pergunta aqui sobre as desvantagens, ele diz que trabalha com prospecção de novos clientes e aí ele só fez um comentário que para ele também não há desvantagens, né, na migração para a nuvem, tá? Só achei legal o comentário dele. Exato. Tiago, fica à disposição, chama a gente tem alguns materiais que ajudam nesse convencimento, mostrar para o cliente, tanto na camada comercial, técnica, financeira, tá? Acho que conta com a gente aí, parabéns aí, obrigado pela interação e sucesso na prospecção dos clientes, conta com a gente. Legal. Pessoal, vou deixar o e-mail aqui aberto, tá? O contato@starsoft.com.br para vocês mandarem questionamentos. Depois eu vou compartilhar o contato dos especialistas, caso vocês queiram, né, ter um contato direto com eles, tirar dúvidas, enfim. A gente vai enviar isso pós-evento, tá? E aí eu acho que já excedemos o tempo, a gente pode partir para o sorteio, tá, pessoal? Eu vou só pedir para a Bia aqui compartilhar a tela para a gente fazer o sorteio aqui ao vivo com os participantes, tá, pessoal? Deixa eu só localizar a Padawan Bia, só um minuto.
E só complementando para todos, né, e para o Thiago, fica à vontade, Thiago, a gente, né, vem com oportunidade, a gente analisa a arquitetura, precifica, se possível faz POC, ou seja, vai eliminando pouco a pouco cada barreira, cada restrição dessa de entrada e a gente vence esse teste, esse experimento para a jornada para o cloud. Então. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, Vian. Já vou compartilhar. Já vou compartilhar aqui. Vamos fazer o sorteio. Gente, só para avisar que não tem marmeladas, nós estamos no sorteio também, tá? Boa, quero ganhar o relógio. Olha, quem é esse Starsoft? Bruno Soares foi o vencedor, gente. Parabéns, Bruno. Parabéns, Bruno. Eu vou entrar em contato com você aqui pós o evento, tá? Para a gente só combinar o envio depois. Parabéns, Bruno. Parabéns para todo mundo que entrou, que participou. Obrigadão. Obrigado. Obrigado, pessoal. obrigado, Agradeço a participação a de todos. Espero que tenham gostado. Beijo, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu, Matheus. Valeu, Douglas. Valeu. Tchau, Bia. Valeu, Carol. Tchau. Obrigada. Tchau.